Mais um VS Ranking chegando aqui no YouTube do Esporte Interativo. O programa de hoje tem a ver com a quarentena. Continuamos fazendo os programas, cada um de sua casa, por medida de segurança, por medida de saúde, mas o programa de hoje tem a ver com a quarentena. Eu vou indicar para vocês 10 grandes jogos de futebol para você assistir durante esse período. Mas eu fugi dos jogos muito badalados, né? Então fugi dos grandes jogos de Copa do Mundo envolvendo o Brasil, fugi dos grandes jogos, dos jogos muito falados da Champions League, fugi também dos jogos de Real Madrid e Barcelona, porque toda hora o pessoal pensa. Fui buscar alguns jogos, entre aspas, alternativos. 10 grandes jogos que o pessoal não comenta muito, mas que vale a pena você assistir nessa quarentena, porque são 10 jogaços. Antes da gente começar, pedir para você vir aqui embaixo, deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e simbora conferir o VS Ranking de hoje. Na 10ª posição, fui buscar um jogo da MLS, o Campeonato Norte-Americano de Futebol. Jogo de 2018, um jogo espetacular. O primeiro clássico de Los Angeles entre o LA Galaxy e o então novo LAFC. Esse jogo ele é repleto de situações interessantíssimas, entre elas a estreia do Ibrahimovic e o LAFC, o time mais novo, abre 3-0 no começo do segundo tempo, com 2 gols marcados pelo mexicano Carlos Vela. Faltando 29 minutos para acabar, o LAFC ganhava de 3-0. E o placar final do jogo é LA Galaxy 4, LAFC 3, com 2 gols de Ibrahimovic, que entrou na reta final do jogo com 2 gols do Ibra nos acréscimos. Um jogo espetacular, vale a pena você conferir. Na 9ª posição eu volto para 2012, um jogo da Libertadores, talvez o jogo mais badalado dessa lista aqui, mas eu vou pegar esse jogo porque foi um jogo muito bem jogado. Inclusive o técnico Tite, numa entrevista ao Esporte Interativo, o Tite chegou a dizer que quem ganhasse essa partida seria o campeão da Libertadores, como de fato aconteceu. Tô falando do Corinthians 1, Vasco 0, jogo de volta das quartas de final de 2012. É um jogo de apenas um gol, mas que foi muito bem jogado, os dois times muito encaixados, os dois times vivendo uma fase excepcional, com os treinadores Tite e Cristóvão Borges exigindo ajustes do outro lado. Tem o lance do Diego Souza, o gol do Paulinho no fim. O jogo é um jogaço, espetacularmente bem jogado, vale a pena você rever. Na 8ª posição, um jogo do campeonato alemão, um jogo espetacular também, um jogo maluco. RB Leipzig e Bayern de Munique de 2017, jogo do segundo turno. Era o jogo do Leipzig, segundo lugar, contra o líder Bayern de Munique. E o Leipzig, faltando 25 minutos para acabar, ganhava por 3-1. E o Bayern arrumou forças para virar o jogo com o último gol nos acréscimos, um gol salvador de Robben, que até ganhou um beijo do técnico Carlo Ancelotti depois de fazer esse gol. Na 7ª posição, separei um jogo do campeonato inglês, o jogo da esperança, o jogo que todo mundo marca, todo mundo registra na Inglaterra, especialmente na torcida do Leicester, como o jogo que eles passaram a acreditar que era possível. 25ª rodada do campeonato inglês, temporada 15-16, o Leicester ia até Manchester enfrentar o City. O Leicester tinha virado líder do campeonato 2 rodadas antes, ganhando do Stoke City. E esse jogo, essa vitória numa partida perfeita do Leicester, é encarada como a partida que deu o gás, a partida que deu confiança de que o Leicester podia ser campeão inglês. Um gol do zagueiro Roots no começo e no fim sacramentaram a vitória do Leicester. Leicester 3, City 1, dentro do Etihad Stadium. 6º lugar, também um jogo de Libertadores, da Libertadores 2013, eu tô falando do Atlético Mineiro 2, Newell's Old Boys 0, aquele jogo de volta da semifinal da Libertadores que o Galo foi campeão, um jogo espetacular, um jogo que tem de tudo, um jogo que tem um passe maravilhoso do Ronaldinho, logo a 2 minutos pro Bernard fazer 1-0, depois você tem toda aquela atmosfera do Horto com o Atlético pressionando, indo pra cima, mas numa atuação bem complicada, o Newell's conseguiu se virar, até que tem aquele misterioso apagão e depois do apagão o Atlético volta com tudo e o Guilherme, um jogador muito questionado, sai do banco para ser herói e ainda tem a disputa de pênalti com 2-2 no começo, depois os dois times perdendo os 2 pênaltis, Ronaldinho fazendo e o Maxi Rodrigues, grande estrela do Newell's, não conseguindo fazer. Atlético finalista da Libertadores, um jogo espetacular por tudo que foi envolvido
merece ser revisto. Quinto lugar do programa de hoje, a gente volta para a Copa do Mundo da Rússia, aquele jogaço entre França e Argentina, oitavas de final. Talvez tenha sido o único jogo que a Argentina mostrou alguma coisa, a França saiu na frente, a Argentina virou meio que misteriosamente, conseguiu virar o jogo para 2-1, e aí a França conseguiu ir buscar com aquele golaço do Pavard, o gol mais bonito, aquela fatiada maravilhosa, o gol mais bonito da Copa do Mundo, e depois 2 gols do fenômeno Mbappé, para confirmar a vitória da França, que depois viria a ser campeã do mundo. O Agüero ainda diminuiu, dando contornos de drama a esse jogaço. Quinto lugar. Quarta posição, um jogo de Europa League, temporada 15-16. Estou falando do confronto de quartas de final entre Liverpool e Borussia Dortmund em Anfield. O Dortmund reencontrando, enfrentando o seu mestre Jürgen Klopp num jogo fenomenal. O Dortmund saiu na frente fazendo 2-0. O Origi diminuiu e depois o Marco Reus fez 3-1, colocando o Liverpool numa situação complicada. Faltavam menos de 30 minutos, com o Liverpool precisando fazer 3 gols para se classificar para a semifinal, e o Liverpool fez. Coutinho começou a jogar demais, diminuiu para 3-2, o Liverpool fez o 3-3 e nos acréscimos o zagueiro sacou, fez o 4-3, classificando o Liverpool para a semifinal da Europa League. Um jogo fenomenal, mais uma noite mágica de Europa, ainda que a Europa League dentro de Anfield. Quando a gente faz essa relação de grandes jogos, jogos para serem revistos, sempre que a gente coloca o PSG, a gente coloca o PSG se dando mal, né? É o PSG do 6-1, é o PSG que toma a virada do Real, enfim, normalmente a gente bota o PSG se dando mal. Aqui o PSG vai se dar bem. Vamos voltar para 2015, oitavas de final da Champions, Chelsea e PSG. O PSG sai classificado de Stamford Bridge num 2-2 espetacular. O Chelsea ganhava por 1-0, o David Luiz empata o jogo no fim e comemora o gol. Ele tinha dito que não comemoraria o gol contra o Chelsea, mas foi tanta emoção que ele acabou comemorando o gol. Na prorrogação continua um jogaço dos dois lados, atacando, buscando o gol. O Thiago Silva comete a bobagem de fazer um pênalti, dando a vantagem para o time do Chelsea. O Hazard cobrou e fez, mas o próprio Thiago Silva de cabeça faz o gol da classificação, e aí no gol fora marcado na prorrogação, o PSG elimina o Chelsea dentro de Stamford Bridge. Um jogaço que vale conferir. Segunda posição de hoje, último jogo do campeonato inglês de 2012, o jogo do alívio do Manchester City, sendo campeão, ganhando do Queen's Park Rangers, ganhando do rebaixado Queen's Park Rangers, e mesmo assim sofrendo demais, mesmo assim um parto danado pro City ser campeão inglês, mas um jogo fantástico pela atmosfera. Reta final do segundo tempo, o Queen's Park Rangers ganhava por 2-1, que estava ocasionando o título do Manchester United. O City, mesmo aos trancos e barrancos, o City do Roberto Mancini foi pra cima e conseguiu virar o jogo com o golaço do Agüero, rompendo o meio da zaga, conseguindo fazer um golaço nos acréscimos, decretando o sonhado e esperado título inglês para o Manchester City, segundo lugar. E o vencedor do VS Ranking de hoje, o jogo que eu mais recomendo vocês assistirem nessa quarentena, Copa do Mundo 2014, primeira rodada, Fonte Nova, palco dos grandes jogos daquela Copa do Mundo. Tô falando de Espanha 1, Holanda 5, um jogo fenomenal, estreia das duas seleções dentro da Copa do Mundo, atual campeã caindo de 5 e depois viria a ser eliminado na primeira fase pela Holanda e pelo Chile. Tô falando um jogo fenomenal. Começo do jogo da Espanha é muito forte, tem 2 oportunidades de gols, faz 1-0 com o Xabi Alonso de pênalti, e a Holanda parecia meio perdida. Liga a máquina de jogar futebol e atropela a Espanha. No fim do primeiro tempo tem aquele gol fantástico, aquele gol mágico do Van Persie voando, um gol de super-homem para empatar o jogo após o cruzamento longo do Blind, e no segundo tempo a Holanda esmaga a Espanha, faz 4 gols, o Robin voando, jogando demais, e a Holanda consegue uma goleada sobre a campeã do mundo, Espanha, na estreia da Copa, leva o VS Ranking de hoje. Então é isso, gente, tem vários outros jogos da década, né? Eu fiz o recorte da década, tem vários outros grandes jogos da década que eu pensei, acabei deixando de fora. Esses são os 10 jogos que eu indico para vocês, 10 jogos não tão badalados assim para você assistir. Onde você vai assistir? Aí você dá uma procurada aí e descobre como assistir, se conseguir. Esses 10 são certeza de sucesso. Agora o ritual você já sabe, vem aqui embaixo, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito no canal do Esporte Interativo, ativa aqui em cima o sininho das notificações. Terça que vem, 11 da manhã, tem outro VS Ranking. Valeu, tchau!